Josué, capítulo 10. Gibeão é sitiada por 5 reis. E sucedeu que, ouvindo Adonisedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara a Ai e a tinha destruído totalmente, e fizera a Ai e ao seu rei, como tinha feito a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeão era uma cidade grande como uma das cidades reais e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens valentes. Pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me. E firamos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laques, o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeão e pelejaram contra ela. Josué socorre a Gibeão. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: Não retires as tuas mãos de teus servos. Sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué: Não os temas, porque os tenho dado na tua mão. Nenhum deles parará diante de ti. E Josué lhes sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu de grande ferida em Gibeão. E seguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Oron e os feriu até Azeca e Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-Oron, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até Azeca, e morreram. E foram muitos mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. O sol e a lua são detidos. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem. Porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué e todo o Israel com ele ao arraial a Gilgal. Josué prende os 5 reis e mata-os. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. E foi anunciado a Josué, dizendo: Acharam-se os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: Arrojai grandes pedras à boca da cova e ponde sobre ela homens que os guardem. Porém, vós não vos detenhais. Segui os vossos inimigos e feri os que ficaram atrás. Não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vô-los deu na vossa mão. E sucedeu que, acabando Josué e os filhos de Israel de os ferir a grande ferida até consumi-los, e tendo os que ficaram deles se retirado às cidades fortes, todo o povo se tornou em paz a Josué ao arraial em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: Abri a boca da cova e trazei-me aqueles 5 reis para fora da cova.
Fizeram, pois, assim, e trouxeram-lhe aqueles 5 reis para fora da cova: o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laques e o rei de Eglon. E sucedeu que, sendo trazidos aqueles reis a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães da gente de guerra, que com eles foram: Chegai e ponde os vossos pés sobre os pescoços destes reis. E chegaram e puseram os seus pés sobre os seus pescoços. Então Josué lhes disse: Não temais, nem vos espanteis. Esforçai-vos e animai-vos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. E depois disto, Josué os feriu e os matou, e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram enforcados nos madeiros até a tarde. E sucedeu que ao tempo do pôr do sol, deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros. E lançaram-nos na cova onde se esconderam, e puseram grandes pedras à boca da cova, que ainda ali estão até ao mesmo dia de hoje. Josué vence mais 7 reis. E naquele mesmo dia tomou Josué a Maquedá, feriu-a a fio de espada, e destruiu o seu rei a eles e a toda alma que nela havia. Nada deixou de resto, e fez ao rei de Maquedá como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo o Israel com ele passou de Maquedá a Libna, e pelejou contra Libna. E também o Senhor a deu na mão de Israel a ela e a seu rei, e a feriu a fio de espada, a ela e a toda a alma que nela havia. Nada deixou de resto, e fez ao seu rei como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo o Israel com ele passou de Libna a Laques, e a sitiou, e pelejou contra ela. E o Senhor deu a Laques na mão de Israel, e tomou-a no dia seguinte, e a feriu a fio de espada, a ela e a toda alma que nela havia, conforme tudo o que fizera a Libna. Então Orão, rei de Gézer, subiu a ajudar a Laques, porém Josué o feriu, a ele e ao seu povo, até que nenhum lhe deixou de resto. E Josué e todo o Israel com ele passou de Laques a Eglon, e a sitiaram, e pelejaram contra ela, e no mesmo dia a tomaram, e a feriram a fio de espada, e a toda alma que nela havia destruiu totalmente no mesmo dia, conforme tudo o que fizeram a Laques. Depois Josué e todo Israel com ele subiu de Eglon a Hebrom, e pelejaram contra ela, e a tomaram, e a feriram a fio de espada, assim ao seu rei, como a todas as suas cidades, e a toda a alma que nelas havia. A ninguém deixou com vida, conforme tudo o que fizeram a Eglon, e Josué a destruiu totalmente, a ela e a toda a alma que nela havia. Então Josué e todo o Israel com ele tornou a Debir e pelejou contra ela, e tomou-a com o seu rei e todas as suas cidades, e as feriu a fio de espada, e a toda alma que nelas havia destruiu totalmente. Nada deixou de resto, como fizera a Hebrom, a Libna e ao seu rei, assim fez a Debir e ao seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas e o sul, e as campinas, e as descidas das águas, e todos os seus reis. Nada deixou de resto, mas tudo o que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor Deus de Israel. E Josué os feriu desde Cades-Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gósen, até Gibeão. E de uma vez tomou Josué todos esses reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele se tornou ao arraial em Gilgal.